Caros alunos do primeiro ano, estamos aqui para uma aula online, visto a dificuldade que nós encontramos hoje em dia. Também há uma outra dificuldade, que é a dificuldade das aulas ao vivo com vocês. Então, estou preparando essa aula agora com um quadro aqui na frente para a gente poder resolver alguns exercícios com vocês e também explicar a matéria com vocês. As aulas ao vivo, conforme eu falei, estão sendo problemáticas, né? Em algumas escolas eu estou tendo uma baixa adesão a essas aulas ao vivo, por isso eu vou gravar uma aula e vou postar o link no YouTube mesmo. Não precisam se inscrever no canal, não é nada disso, é somente para vocês visualizarem. Vai ser privado, só vocês vão poder ver, né? Os alunos ao qual eu vou entregar esse link vão poder ver e o público não. Eu quero que só uma coisa, que vocês coloquem nos comentários um oi ou o nome de vocês, se não tiver o nome no e-mail, para eu poder saber quem está acessando as aulas. Tudo bem? A gente fica combinado assim então, tá? O canal não é para fazer dinheiro, nada disso não. É somente para a gente poder observar essas aulas. Bem, eu havia mandado para vocês uma apostila junto com uma apostila de exercícios, que é essa aqui, né? O que a gente vai fazer hoje é resolver alguns exercícios dessa apostila. Conforme vocês podem ver, nós temos aqui velocidade média, ou seja, todos esses exercícios aqui são de velocidade média. Depois nós temos exercícios sobre aceleração média, cosmologia, leis de Kepler, né? Alguma parte de cosmologia sobre o heliocentrismo, geocentrismo, pensamento aristotélico e também de Copérnico, de Kepler, Galileu. E aí a gente termina o primeiro bimestre. Então, na aula de hoje, eu quero que as aulas não passem de 20 minutos, mas com certeza que a gente vai passar hoje um pouco de 20 minutos devido à introdução longa que eu fiz, né? Tomara que não, mas vamos lá. Não vou fazer todos os exercícios, vou fazer apenas alguns deles. Eu sei que eu já fiz a maioria deles no quadro com vocês, em sala de aula, mas eu não lembro quais foram feitos em sala de aula com vocês. Tudo bem? Então, só para a gente começar, uma coisa bem basicona mesmo, vamos verificar esse exercício número 1. Uma bicicleta percorre em 2 horas uma distância de 80 km. Tá? Então, conforme vocês podem ver no enunciado, o tempo que ela vai percorrer é 2 horas. E a distância, 80 km. Calcule a velocidade média. Então, vamos lá. Vamos para o quadro. Então, conforme vocês estão vendo aqui no quadro, eu já até digitei que o tempo é 2 horas. E a distância que ela vai percorrer, ou seja, conforme todos os nossos exercícios, conforme está na apostila, são em movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento apenas em linha reta. Então, deslocamento, espaço percorrido, distância para a gente vai ser igual. Então, esse aqui será de, deixa eu só lembrar lá rapidamente, 80 km. Então, 80 km. Claro que a letra não vai ficar muito bonita, porque afinal de contas a gente está escrevendo num tablet aqui, né, que é o nosso quadro. Ele quer que encontre a velocidade média desta bicicleta. Qual é a fórmula da velocidade? Bem, a fórmula da velocidade, conforme vocês sabem, é V igual a ΔS dividido por ΔT. O que nós iremos fazer agora? Apenas uma coisa bem básica mesmo, que vocês precisam entender de uma vez por todas, que é a substituição. Por exemplo, ΔS, o valor de ΔS é 80. Então, esse valor de 80, você vai escrever no lugar do ΔS. E o tempo, que é 2 horas, você vai escrever no lugar do ΔT. Apenas isso. Então, vamos para a substituição. Na substituição, nós temos que velocidade é igual a 80 dividido por 2. E vocês sabem que 80 dividido por 2, metade de 80, é 40. Qual a unidade de medida? Esse 40 ficou meio feio, né? Vamos só escrever de novo 40. Qual a unidade de medida da velocidade?
Agora, eu falei para vocês que podem ser em km por hora ou metros por segundo. Nós temos que verificar no enunciado para a gente poder acertar. Bem, conforme vocês podem ver, a distância está em quilômetros. Aqui, ó, estou mostrando aqui na parte esquerda. E o tempo está dado em horas. Então, a velocidade, como que é distância dividido pelo tempo, eu vou colocar exatamente isso. Distância dividido pelo tempo, ficando quilômetros por hora. Ou seja, 40 km por hora. Vamos relembrar o que significa esses 40 km por hora? O que significa 40 km por hora? Esse 40 km por hora aqui significa o quê? Significa que a cada 1 hora que passa, ele está andando uma distância de 40 km. É isso que vocês precisam sempre entender. O que quer dizer a velocidade? Que a cada tempo, ele anda uma distância de tantos quilômetros ou tantos metros. Então, visto isso, vamos para o exercício número 2. O bom da aula gravada é que vocês podem rever aí quantas vezes forem necessário, né? 2. Um carro desenvolve uma velocidade constante de 110 km por hora. Reparem sempre nas unidades. O carro desenvolve uma velocidade de 110 km por hora. Ele fala que é durante meia hora. Esse exercício eu fiz no quadro com vocês, mas estou fazendo de novo só para relembrar, né? Ele está pedindo para calcular o quê? Calcule a distância. E calcular a distância, para vocês lembrarem, calcule ΔS. Então, já lido o enunciado, vamos para o quadro. Então, está aqui, né? Enquanto estava lendo com vocês, eu estava escrevendo aqui no tablet. Então, ele anda a uma velocidade de 110 km por hora. O que isso significa, de acordo com o que a gente viu no exercício número 1 anterior, significa que a cada 1 hora que passa, ele anda uma distância de quanto? 110 quilômetros. Ora, se a cada 1 hora que passa ele anda uma distância de 110 quilômetros, em meia hora vai ter andado quanto? Pensa um pouquinho. Pensaram? Então é o seguinte, se a cada 1 hora anda 110, é claro que metade da hora vai andar o quê? A metade da distância. Metade de 110. Bem, e quanto que é metade de 110? Muito fácil, né? 55 quilômetros. Ah, professor, mas você não fez nenhuma conta na fórmula. Sim, não fiz. Mas, conforme eu falei para vocês, vocês têm que saber a parte física da coisa, que é justamente isso aqui que a gente escreveu. Entender isso aqui é entender a parte física. Vamos para o cálculo matemático, então, para ver se também a gente acerta, se dá esse mesmo valor. Porque sabendo a parte física, a gente já sabe a resposta do exercício. Vamos, então, para a fórmula. Velocidade é igual a distância sobre tempo. O que a gente vai fazer? Vamos substituir de forma correta. E, novamente, como que a gente pode fazer a substituição de forma correta? Ora, no lugar do V, que é velocidade, que é 110, a gente vai escrever esse 110 aqui, ó. E no lugar do tempo, a gente vai colocar o valor que é meia hora. E a distância a gente repete, porque a distância é o valor que a gente quer descobrir. Então, fazendo isso, vamos lá. Vai ficar o seguinte, em vez de escrever V, então vou escrever 110. Igual a distância, eu quero descobrir, então vou repetir, dividido por meia hora. Um erro que muita gente comete é pensar que meia hora sempre tem que escrever 30. E se escrever 30 aqui, vai estar errado. Por que vai estar errado? Porque reparem a unidade de medida da velocidade. A unidade de medida de velocidade é quilômetros e é hora.
Então, eu não posso colocar 30 porque meia hora é 30 minutos. O exercício não está falando para eu calcular em minutos, e sim em horas. Ora, se é exatamente isso, o quanto eu preciso escrever aqui? Quanto que é meia hora em horas? Repare que aqui eu já coloquei meia em fração. 1 dividido por 2. Então, 1 dividido por 2 dá quanto? 0,5. Exatamente isso. 0,5. O que eu faço agora? Existe uma regra na matemática que diz que sempre que nós tivermos igualdade de fração, a gente faz o quê? Multiplica cruzado. Então, a gente tem uma igualdadezinha de fração aqui, porque afinal de contas 110 pode ser escrito em fração. Todo número pode ser escrito em fração, só colocar um denominador 1 embaixo dele. Então, a gente vai fazer o que aqui? Multiplicar cruzado. Em vez de colocar o preto, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar o vermelho aqui. Na verdade, esse vermelho é um pouco rosa. Então, a gente vai sempre começar com a incógnita, tá? Então, vai ficar aqui, ó, ΔS vezes 1, que vai ser ΔS. Deixa eu apagar esse errado aqui, porque agora não está mais errado, né? Pronto. Igual a outra multiplicação cruzada. Isso vocês podem utilizar para matemática, para química, para física. Sempre é assim, tá? Isso aqui cai muito em química, essa parte dessas igualdades. Então, a outra multiplicação cruzada é 110 vezes 0,5. Então, vamos escrever 110 vezes 0,5. 110 vezes 0,5, macete para vocês, conforme já falei em sala de aula, mas vocês não podem esquecer. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Por quê, professor? Reparem, 0,5 é 1 dividido por 2. Então, essa divisão por 2, tá? Então, ΔS vai ser 110 vezes 0,5, que vai dar também os 55. Qual a unidade de medida? Ora, eu não estou falando de distância, então eu não posso colocar quilômetros por hora. Eu não posso colocar hora. Eu tenho que colocar quilômetros, porque a gente marca a distância, como nesse caso aqui do exercício, aqui, ó, velocidade não está em quilômetros por hora, então a unidade de medida correta é quilômetros. Tudo bem? Vamos passar então para o número 3. Vamos ler o enunciado do número 3 lá. Então tá aqui, ó. Um carro sai da posição quilômetro 70 e demora 2 horas para chegar ao quilômetro 200. Então repare que ele sai da posição quilômetro 70 e demora quanto tempo para chegar no quilômetro 200? Ele demora 2 horas para fazer esse percurso. O que ele quer que você calcule? A velocidade média desse carro. Então, vamos para o 4. Ele quer calcular a velocidade média. O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar a fórmula. Tudo bem, vamos escrever a fórmula. Sempre escrevemos a fórmula, né? V igual a ΔS sobre ΔT. Professor, mas o que eu faço agora? Você tem 2 valores de distância aqui. Qual que eu coloco? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Exatamente isso, nenhum dos dois. Por que nenhum dos dois? Porque olha só, nós temos lá o quilômetro 70 e o quilômetro 200. Ele não fala que ele percorreu 70 quilômetros e nem fala que percorreu 200 quilômetros. Ele saiu da posição 70 e chegou na posição 200. Conforme vocês sabem, está na apostila e eu falei em sala de aula, a distância percorrida ela é a variação da posição. Como assim variação da posição? Subtração da posição. É a posição final menos a posição inicial. Então, 200 menos 70. 200 menos 70 dá quanto? Isso aí, né? 200 menos 70 é 130. 130 quilômetros. Então, 130 quilômetros é a distância que ele percorreu. Já sabendo a distância que ele percorreu, então agora eu posso pegar esse valor 130 e substituir aqui no lugar do ΔS na minha equação da fórmula. E o tempo? E o tempo ele já fala que ele demorou 2 horas para percorrer essa distância.
Então, no lugar do ΔT, eu vou escrever 2. Pronto. Já feito isso, agora eu posso resolver através da minha fórmula. Velocidade é igual a distância sobre tempo, conforme já escrevi aqui, não é? Então, vamos passar para cá. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, vai ficar 130 dividido por 2. Faça um cálculo, pause o vídeo. Pronto? Então, vamos lá. 130 dividido por 2 dá quanto? Que nem vocês já fizeram a conta, porque vocês estão fazendo junto comigo, assim espero. 130 dividido por 2, 65. 65 que? Quilômetros por hora. Porque o enunciado me dá a distância em quilômetros e o tempo em hora. Então, 65 quilômetros por hora. Pronto. Acabamos aí de fazer 3 questões relativamente fáceis. Para terminar a aula de hoje, vamos fazer apenas mais uma questão. Vamos para a questão número 4. Deixa eu ajeitar aqui tudo. Pronto. Questão número 4. Um corredor mantém uma velocidade média de 12 km por hora. Então, reparem que esse corredor está andando a 12 km por hora. Qual é a distância que ele vai percorrer? 40 km. Então, ele vai percorrer 40 km andando a uma velocidade de 12 km por hora. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o tempo. Calcule o tempo que este corredor leva para completar o percurso. Então, vamos lá. Calcule o tempo. Como que eu vou fazer isso, então? Vamos lá para o quadro. E vamos fazer o quê? Escrever a fórmula. Simples assim. Então, V igual a ΔS dividido por ΔT. Novamente, o que eu faço? Eu apenas substituo. A velocidade, ele diz que é 12. Então, no lugar do V, eu vou escrever 12. A distância é 40. Então, no lugar do ΔS, eu vou escrever 40. E o ΔT é o que eu quero descobrir. Então, vou repetir quando depois da substituição. Vamos lá? Vai ficar o seguinte, 12 igual 40 dividido por ΔT. Então, conforme a gente viu na número 2, se não me engano, deixa eu dar uma olhada. Na número 2. Pronto, vamos voltar. A gente fez o que quando a gente encontrou que a incógnita está numa fração? A gente fez o quê? Multiplicamos cruzado. Exatamente isso. Como que a gente faz para multiplicar cruzado? Então, apenas faz essa multiplicação. Vamos lá, colocar uma corzinha aqui vermelha, começando sempre pela incógnita. Então, aqui, olha, só para lembrar que aqui tem um umzinho aqui embaixo, tá? Então, ó, ΔT vezes 12, não tem como fazer nada, né? Não tem como fazer esse cálculo, então a gente apenas repete. Vai ficar 12 vezes ΔT igual. Agora a última multiplicação cruzada. 40 vezes 1. 40 vezes 1, vocês já sabem, dá 40 mesmo, isso é óbvio. No caso da número 2, depois que a gente multiplicou cruzado, a gente já encontrou a equação pronta. Na número 4, não. A gente ficou com um número do lado da incógnita. Incógnita, tá? É sempre aquela letra que a gente está querendo descobrir o valor dela. Já me fizeram essa pergunta e eu não entendi por que fizeram essa pergunta, porque afinal de contas nós estamos no ensino médio. Tem que saber o que significa uma incógnita. Bem, então vamos lá. 12 vezes ΔT igual a 40. O 12, deixa eu até pegar aqui um verdinho. O 12 está fazendo que operação com o ΔT? Está multiplicando o ΔT. Então, o 12 tem que sair daqui do lado do ΔT. E ele vai para o outro lado fazendo o quê? Não é trocando sinal. É indo com a operação inversa. Tá? Então, vamos lá. Colocar ΔT igual a 40 dividido por 12. 40 dividido por 12. Vamos fazer essa conta, então? Vamos fazer essa conta, claro. Deixa eu só ir aqui um pouquinho para o lado. Pronto, tinha espaço aqui, né? Então, vamos lá. 40 dividido por 12. Muitos também estão com dúvida de como fazer uma conta de divisão. Novamente lembrando, vocês estão no ensino médio, vocês devem saber fazer esse tipo de conta. Não sou eu o responsável por explicar essa parte matemática para vocês, mas vamos lá. 40 dividido por 12. O que a gente faz primeiro, então? Pegamos qualquer número que multiplicado por 12 chegue próximo a 40 ou que dê 40. Bem, para isso a gente vai na tentativa e erro. 12 vezes, bem, se eu for 12 vezes 2, eu sei que dá 24.
Então, vou logo pular para 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 12 vezes 3 dá 36. Se eu multiplicar por 4, então vai subir, vai aumentar mais 12. Então, não é isso que eu quero. Então, não pode ser o número 4, tem que ser o número 3, porque 4 passa. 3 vezes 12 dá quanto? 36. 36 para chegar a 40 dá quanto? 4. O que eu faço? Coloco uma vírgula lá no 3 e coloco um 0 no 40. Ora, já dá para reparar algo aqui interessante, né? Porque o próximo número que vai vir vai ser 3. E 3 vezes 12 dá 36, que para 40 dá 4. E aí a gente coloca o 0 e continua a conta. Então, quer dizer que isso aqui vai ser uma dízima periódica. Então, ΔT vai ser 3,3. Ou você pode colocar a barrinha, ou você pode colocar reticências. Eu prefiro a barra, porque a barra designa a parte do número que está em dízima periódica. Bem, ΔT deu 3,3 o quê? 3,3 horas, porque o enunciado está dando quilômetros e hora. Então, beleza, descobrimos ali a resposta da número 4. Então, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai calcular exercícios de aceleração. Lembrando que essas primeiras aulas, na verdade, são uma revisão do que a gente fez em sala de aula. Só para lembrar, que eu já estava esquecendo, por favor, deixe no comentário um oi ou o nome de vocês. Escreva o nome de vocês, estive aqui, qualquer coisa, para eu saber quem está acompanhando. Ah, e qual colégio, tá? Escreve o nome e o colégio, por favor, para eu saber quem está acompanhando as aulas. Depois, quando a gente voltar para a sala de aula, para ninguém reclamar que não teve nada durante a paralisação que a gente está aqui em confinamento dentro de casa. Tudo bem? Então agora sim eu me despeço de vocês. Por favor, tome muito cuidado e fiquem em paz.